Educação e Cultura do Ceará e em Vigilância Sanitária pela Escola de Saúde Pública do Ceará, além de ser coordenadora de assistência farmacêutica na área descentralizada de saúde do Ceará, em Canindé. Seja muito bem-vindo, Tatiaia. Fique à vontade para iniciar sua apresentação, viu? Agora, pode começar a apresentação. Ok. Boa tarde, pessoal. Como o Hércules já falou, né, hoje, atualmente, estou como farmacêutica, né, na ADS Canindé, que é um órgão estadual, tá? Estou lá desde 2009, né, atuando como coordenadora de assistência farmacêutica, tá certo? Então, vou passar um pouquinho de algumas das minhas experiências como farmacêutica, especificamente mais com os farmacêuticos, como farmacêutico de município, tá? Farmacêutico municipal. Assistência farmacêutica nas áreas de atenção à saúde do SUS. No Brasil, a inclusão da assistência farmacêutica no campo das políticas públicas, ela deu início através das políticas nacionais dos medicamentos, que foi em 98. Então, essa política, ela tem a finalidade de garantir a necessidade segura, a eficácia e a qualidade dos medicamentos. Também tem a finalidade de promover o uso racional dos medicamentos e também o acesso, né, da população a esses medicamentos que são considerados essenciais, tá bom? Então, a assistência, ela tem um conjunto, né, de ações. Quais são esses conjuntos? É a promoção, a proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, né? E tem um medicamento como insumo essencial, visando o acesso ao seu uso racional, né? Então, realmente, o farmacêutico, nesse processo, nessas ações, é um profissional essencial nesse trabalho, tá? O farmacêutico, ele é um profissional que está voltado, né, dentro realmente da atenção à saúde no SUS. A assistência farmacêutica também, ela é parte importante, né, como eu já falei, do sistema de saúde e componente fundamental a efetiva implementação das ações de promoção e melhoria das condições da assistência à saúde da nossa população. A assistência farmacêutica, ela envolve um ciclo de trabalho que se dá na seleção do medicamento, se dá na programação, na aquisição, armazenamento, dispensação, distribuição e a dispensação, propriamente dita, né? Então, na verdade, esse trabalho é um ciclo de trabalho. E o que é que envolve a seleção? A seleção é onde se escolhe o medicamento com base em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos. E esses critérios, eles são estabelecidos pela Comissão de Farmácia Terapêutica. Já na programação, o que realmente é a programação? São estimadas as quantidades necessárias a serem adquiridas, né? Então, após ser selecionado o medicamento, o farmacêutico vai ver a quantidade que será necessária para suprir uma determinada população, certo? Tanto ele vai ver a quantidade que é necessária, como ele vai ver o período de tempo em que esse medicamento vai ser utilizado, né? Então, é todo um trabalho muito criterioso, tá? Na aquisição, então, o que acontece na aquisição? É realmente a compra, né? O que comprar, para que comprar e quanto comprar. Então, ele vai ver quais são os medicamentos que serão comprados, para quem, qual é realmente o público-alvo, né, daqueles medicamentos que serão comprados, e a quantidade, quanto ele vai gastar, né, para comprar esses produtos que foram programados, certo? O armazenamento.
Então, o armazenamento é uma coisa que também muito importante nesse ciclo, que é o quê? É a garantia das condições adequadas de recepção, de armazenamento, de conservação. E isso se dá dentro das centrais de abastecimento farmacêutico, conhecido como as nossas CAFs municipais, tá? Então, o armazenamento, ele não deixa de ser um processo de suma importância, porque você vai selecionar, você vai programar, você vai dizer o que vai comprar, a quantidade que se vai comprar, quanto você vai gastar, e se você tiver todo esse gasto, né, esse financiamento, e se você, o profissional, não armazenar o produto corretamente, ele vai perder, né? Ele vai perder sua eficácia. Então, o armazenamento também é uma das coisas cruciais nesse processo, tá certo? A distribuição, o que acontece na distribuição? É o processo de entrega dos medicamentos às unidades de saúde, ou seja, quando acontece a distribuição, que sai o produto da CAF, né, da Central de Abastecimento Farmacêutico, para as nossas unidades de saúde, mais conhecido como os nossos postos de saúde, tá? A dispensação e o uso é o ato do profissional farmacêutico de atender e entregar o medicamento. Levando para a nossa realidade estadual, a dispensação desse produto nas nossas unidades, na verdade, não se dá pelo profissional farmacêutico. Ele se dá, né, para os nossos atendentes de farmácia. Nosso profissional farmacêutico fica mais restrito às nossas centrais de abastecimento, que também, né, existem dispensações nessas CAFs pelos nossos farmacêuticos, mas que seriam programas de saúde, que mais à frente eu vou passar para vocês. Na programação, né, dentro desse ciclo, existem umas partes que eu vou frisar mais um pouco, devido à sua importância, tá? Na programação, recomenda-se a combinação dos diversos métodos para uma programação mais ajustada. Então, o que se recomenda na atenção, né, na hora de se programar? Verificar o perfil epidemiológico, tá? A população hipertensa, a população diabética. Então, esse perfil epidemiológico é muito importante na hora de uma programação, tá? Consumo histórico, né? Fazer o consumo realmente dos últimos 6 meses, né? Dos medicamentos. Esse consumo médio mensal que o farmacêutico ele faz rotineiramente no seu trabalho. Então, é o consumo médio mensal. É muito importante, onde ele verifica o seu consumo durante 6 meses, tá? Para poder ter uma base para realizar essa programação. E as ofertas de serviço dentro do município, tá? O consumo médio mensal é um método que consiste na soma dos consumos de medicamentos utilizados por determinado período de tempo, como eu já falei para vocês, dividido pelo número de meses em que cada produto foi utilizado, ou seja, um cálculo simples. É a soma dos consumos de 6 meses, né? Um exemplo de julho a dezembro. Então, ele é dividido por 6 e aí vai dar a quantidade em que o farmacêutico vai poder realizar a programação daquele período, tá? O que seria realmente, especificamente, a atenção farmacêutica. Tem muitas pessoas que confundem a assistência farmacêutica, né, que a assistência farmacêutica, ela é o ciclo, né, é todo esse processo. E a atenção farmacêutica, ela está dentro da assistência farmacêutica, tá? Então, o que seria a atenção farmacêutica dita? É a interação direta do farmacêutico com o usuário, a interação do farmacêutico com o paciente, tá? E o objetivo é promover o uso racional do medicamento,
visando o bem-estar da população e a redução dos gastos desnecessários. Gente, eu falo um pouquinho rápido, se vocês quiserem, eu dou mais uma pausa, tá certo? Assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde no SUS. Então, vamos lá. A assistência, ela é dividida em blocos, tá? Esse trabalho, ele é dividido em blocos. Ele existe o componente básico, né? Que são os medicamentos que estão dentro da rede das unidades básicas de saúde. Existem os medicamentos, o componente estratégico, que são ações, digamos assim, resumidamente, que são medicamentos que estão dentro do componente estratégico, são medicamentos que vêm através de alguns programas de saúde, tá? E existe também o componente especializado, tá? Eu vou falar mais um pouquinho na frente. E aí, o componente básico, ele, para a aquisição desses medicamentos, insumos da ciência farmacêutica, no âmbito da atenção básica de saúde. Então, ele existe, anualmente, existe uma programação que o farmacêutico faz, que é a Programação Pactuada Integrada, mais conhecida como PPI, tá? A PPI, ela é feita uma vez ao ano, geralmente no início do ano. Então, para realizar essa PPI, o farmacêutico tem que fazer todo aquele ciclo que eu já falei anteriormente, né? Da seleção, da programação e a aquisição propriamente dita. No estado do Ceará, a compra desses medicamentos do componente básico, eles são compra centralizada. A compra é centralizada com o estado, tá? Existe aquela história, nós sabemos que quanto maior a quantidade de medicamentos a ser comprado, logicamente que o valor a ser pago, né, ele vai conseguir um valor menor, e aí eles conseguem centralizar, comprar tudo através do Estado, existe uma pactuação, e aí eles conseguem comprar o medicamento com menor valor, e então repassar esse medicamento para as unidades de saúde, para os nossos municípios, tá? Já o componente estratégico, ele é financiado em ações de ação farmacêutica diretamente do Ministério da Saúde, né? São os programas, no caso, alguns controles de endemias, tuberculose, hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença de Chagas, né? E dentre diversas outras patologias, né? Os antirretrovirais, imunobiológicos, né, as nossas vacinas também, tudo é dentro desse componente, do componente estratégico, né, que vem do Ministério da Saúde. Componente especializado, que eu falei, são os 3 blocos, né, o básico, o estratégico e o especializado. Então, o especializado é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia de integralidade do tratamento medicamentoso de nível ambulatorial, né? E para conseguir esses medicamentos do componente especializado, eles são em cima de protocolos clínicos, tá? Digamos que o medicamento do componente especializado é aquele mais conhecido, todo mundo conhece como alto custo, tá? Então, para receber esse medicamento do componente especializado, é tudo baseado em critérios clínicos, tá ok? Serviços farmacêuticos na atenção básica à saúde. Então, colocarei agora alguns serviços que existem muito mais, mas o que vejo mais importante, de mais relevante para o farmacêutico, tá? Serviços farmacêuticos na atenção básica à saúde, enquanto componente das ações de saúde, devem cumprir com as diretrizes propostas pelas políticas nacionais de assistência farmacêutica, tá? Então, ele pode realizar o quê? Educação permanente junto aos profissionais das UBS, né, as unidades básicas de saúde ou atenção básica à saúde. O farmacêutico, ele pode estar atuando na clínica farmacêutica, tá? Realizando seus atendimentos.
E também pode estar participando, né, junto aos usuários, aos cuidados efetivos dos usuários, também junto aos profissionais da atenção básica, né, um enfermeiro, um médico, e está acompanhando o tratamento dos pacientes de TB, de hanseníase, de diabetes, né, os programas de tabagismo, né, que é um programa do Ministério da Saúde também, muito importante, que durante agora essa pandemia, esse programa ele foi um pouco esquecido, né, realmente isso é verdade, mas esses programas que eu estou citando, tuberculose, hanseníase, diabetes, né, que são as nossas insulinas, né, que muitos pacientes utilizam, e esse programa do tabagismo são programas que eu vejo que o farmacêutico, ele pode sim estar tomando a frente, né, do acompanhamento desse paciente, até porque a dispensação desses medicamentos, geralmente quem faz é o farmacêutico na CAF, né, é muito difícil o farmacêutico liberar esse medicamento para ser entregue nas UBS, tá certo? Então, eu vejo esse trabalho de acompanhamento muito forte dentro do trabalho do farmacêutico no município, tá? Muito importante também. E aqui o propósito do serviço de clínica farmacêutica, né? O serviço de clínica farmacêutica, ele atende às necessidades dos usuários relacionados aos medicamentos de forma integrada, contínua, segura e efetiva, visando a obtenção de resultados terapêuticos concretos, tá? A orientação integral do usuário, direcionada ao acesso dos medicamentos de que necessita, tanto no âmbito da atenção básica, né, como no componente estratégico e especializado, tá certo? Também a promoção da adesão do usuário aos medicamentos por meio da orientação terapêutica, da redução da complexidade do tratamento, da provisão de recursos que apoiem a utilização desses medicamentos, tá? Então, esses são os propósitos dos serviços da clínica farmacêutica, do profissional farmacêutico. Todo esse conteúdo, eu estou visando mais o farmacêutico municipal, tá? No final, eu vou colocar um pouco do trabalho do farmacêutico dentro do Estado, né, que é propriamente o meu trabalho, tá bom? A otimização da farmacoterapia, né, a avaliação da efetividade dos trabalhos e o ajuste da farmacoterapia, quando necessário, lógico, que o farmacêutico ele vai fazer esse acompanhamento, essa avaliação do tratamento do paciente, mas ele tem que trabalhar em conjunto, ele tem que trabalhar junto ao prescritor, junto ao médico, junto ao enfermeiro, de toda a equipe da saúde, tá certo? Então, o farmacêutico ele não trabalha sozinho, o enfermeiro ele não trabalha sozinho, o médico ele não trabalha sozinho, a ACS ela não trabalha sozinho, então é todo um processo, realmente é um trabalho multidisciplinar, tá? As consultas farmacêuticas é um trabalho que eu vejo muito importante, tanto dentro do consultório, né, do consultório farmacêutico, ou também as visitas do farmacêutico em domicílio, no domicílio do paciente. Como eu já falei, os programas que eu vejo muito importante, tuberculose, hanseníase, né? Então, esse é um paciente que ele requer um cuidado, né? E o farmacêutico, já que acompanha mensalmente a entrega desse medicamento, ele sim é um profissional que pode sim estar realizando sua consulta, fazendo sua visita domiciliar. Nós sabemos que são muitos trabalhos do profissional, né? Mas ele também tem que ver que o profissional farmacêutico ele está inserido, né, dentro do programa Saúde da Família. Então, é um profissional crucial, né, nesse trabalho. O processo de cuidados do usuário envolve... Eu já falei isso aqui? Não, falei não. Desenvolvido pelo farmacêutico, ele, dentro da consulta, né, ele requer algumas etapas, alguns cuidados que devem ser realizados nesse acompanhamento. A coleta e organização dos dados do usuário, tá? A avaliação, identificação de problemas relacionados à sua farmacoterapia,
né, fazer realmente a farmacovigilância, tá certo? A pactuação, né, de um plano de cuidado junto ao paciente, com o paciente, e segmento individual do usuário, né, realmente fazer um atendimento individualizado, né, o segmento individualizado, tá certo? E dentro desses processos, desses propósitos, existem os processos de cuidado, né? Um desses processos de cuidado é o acolhimento do usuário, a coleta, né, e a organização desses dados, que serão coletados na sua consulta, no seu atendimento. Então, no início, com a coleta de dados do paciente, inicia-se, não é isso? Esta é feita por meio de uma anamnese farmacológica, onde o paciente ele vai relatar o seu problema de saúde, as suas queixas, né? E o seu problema de saúde em si. Né? Nessa entrevista clínica, ela é focada no perfil do usuário, né? A sua história clínica, a medicação que esse paciente faz uso, né? E como está a adesão desse paciente nesse tratamento, tá? Quanto mais acesso o farmacêutico tiver às informações sobre o usuário, mais completa, logicamente, né, será o seu resultado final, né, na sua intenção de trabalho. Nesse processo também, verificar a avaliação e identificação de problemas relacionados à farmacoterapia, tá? De posse das informações que foi feita na coleta, né, é necessário, sobre o usuário, o farmacêutico deve usar do seu raciocínio, né, realmente identificar, avaliar todos os problemas que estão relacionados à farmacoterapia, tá? O propósito de identificar e resolver problemas relacionados à farmacoterapia é ajudar o usuário a atingir suas metas, a sua meta terapêutica, e obter o máximo de benefício dos medicamentos. Nesse processo, existe o delineamento de um plano de cuidado com o usuário. Qual o objetivo desse trabalho? O objetivo do plano de cuidado ou plano de intervenções é determinar o usuário como um manejo adequadamente seus problemas de saúde, utilizando a farmacoterapia, né? E todo um processo, um plano realmente a ser cumprido, tá? O sucesso do plano de cuidado depende da qualidade da comunicação do farmacêutico com o paciente e também com a equipe de saúde, né? Então, a qualidade de comunicação é essencial, né? Então, tem que ter, sim, como eu posso explicar? Existe, sim, tem que ter, né, essa interação dos profissionais de saúde na atenção básica, certo? E o segmento individual do usuário são o quê? Nas consultas de retorno, o farmacêutico tem a possibilidade de verificar as mudanças de comportamento do usuário, mudanças da prescrição médica, nos exames laboratoriais e no relato do usuário sobre seus sintomas e seu estado funcional, né? Então, aqui realmente é um acompanhamento, tá certo? No que acontece nesse processo de tratamento, de acompanhamento do paciente, tá certo? Vou ver aqui uma guia. Falar aqui um pouco sobre o Horus. Dentro da gestão farmacêutica, tanto municipal como estadual, deve-se ter um controle de gestão, deve-se ter um sistema de controle. Realmente, esse sistema Horus, ele é o Sistema Nacional de Gestão da Ciência Farmacêutica, ele é um sistema em que, digamos, um sistema específico do farmacêutico, tá? O objetivo dele é contribuir para a qualificação da gestão da assistência farmacêutica nas 3 esferas, como eu já falei, municipal, estadual e Ministério da Saúde, tá? Promovendo melhoria do atendimento nos serviços e da qualidade de vida dos usuários. A partir de abril, né, ele iniciou em abril de 2010 esse sistema, né?
o Horus passou a ser disponibilizado por adesão aos municípios brasileiros. Lógico que para essa adesão, o Ministério colocou alguns critérios, né? Os municípios, eles teriam que estar com a estrutura adequada para receber esse sistema. Por quê? Ele precisa de um computador, ele precisa de uma impressora, né? Ele precisa de uma internet com estabilidade boa para trabalhar. E sem falar que esse sistema, ele veio antes, né, na verdade, os municípios, eles trabalhavam com sistemas privados, sistemas em que o município e o Estado pagavam, né, por esse sistema. Hoje, o Horus, que ele é disponibilizado pelo DAF, né, do Ministério da Saúde, ele é um sistema gratuito, né? Então, esse sistema, ele pode estar na CAF, ele pode estar nas unidades básicas de saúde, para evitar estar com aqueles antigos bloquinhos, né, manuais, que não são confiáveis, né, digamos assim. Já o Horus, ele, se você souber, se você tiver o treinamento, que esse treinamento, ele é dado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, e também, né, os farmacêuticos municipais, eles também podem ser treinados pelos farmacêuticos estaduais, que no meu caso, estou na região representando o Estado, tá? O Estado também pode fazer esse treinamento. Então, é um treinamento e é um sistema totalmente gratuito, tá? A organização da CAF. Nada como um sistema gratuito, organizado, mas a CAF também deve estar e tem que estar organizada, né? Então, a estocagem. Estocar consiste em ordenar adequadamente os produtos em áreas apropriadas, de acordo com suas características físicas e condições de conservação, né? No caso, medicamentos termoláveis, medicamentos controlados, medicamentos, material médico hospitalar. Então, tudo isso, o farmacêutico, ele está à frente da organização em todo esse processo de trabalho, tá? A conservação dos medicamentos. Manter os produtos em condições ambientais apropriadas para assegurar sua estabilidade e integridade durante seu período de vida útil. Essa parte aqui na organização, conservação, estocagem, já entra aquela parte do ciclo da assistência farmacêutica que eu falei no início, questão de armazenamento, tá? Então, esse processo deu para vocês perceberem que todo esse ciclo da assistência farmacêutica, o farmacêutico está inserido em todas, né? Com cada um tem o seu trabalho específico, né? Então, tudo é muito entrelaçado, tá? A temperatura, também muito importante nas nossas CAFs, nas nossas redes estaduais, também muito importante a temperatura dos nossos produtos, né? E lá, o ambiente, ele deve estar em temperatura entre 15 e 30 graus. Temperatura considerada quente é uma temperatura acima de 30 graus. Temperatura considerada fria ou refrigerada, né? Entre 2 a 8 graus, que são os nossos termoláveis, que são os nossos imunobiológicos, né? Nossa rede de frio tem que ter todo esse cuidado, tanto o ambiente, como também nas nossas geladeiras, tá? Nas nossas câmeras frias. Local fresco, é considerado o quê? Ambiente cuja temperatura situa-se entre 8 e 15 graus. Nessa temperatura entre 8 e 15 graus, o que eu posso te dar de exemplo? Nas nossas CAFs, o que nós temos são os nossos testes rápidos de hepatite, sífilis, HIV. Então, eles ficam entre essa temperatura de 8 a 15 graus, tá? E congelador, na temperatura de congelador, nós temos de 0 a menos 20 graus, que nós ficamos com as nossas, mais vulgarmente faladas, nossas baterias, os nossos imunobiológicos. Existem também algumas vacinas, né, que devem ser mantidas a 0 grau, né, mas como
quando elas saem a primeira vez dessa temperatura, elas têm que manter em 2 a 8 graus, tá? Só uma curiosidade. E o controle de estoque, né? O gerenciamento de estoque, ele reflete quantitativamente e qualitativamente os resultados obtidos ao longo do exercício financeiro, que é a questão que eu falei, o mau armazenamento requer uma perca, né, de produto, questão financeira realmente. Então, o farmacêutico, ele está sempre preocupado com essa questão de armazenamento. Um controle de estoque eficiente é resultante da soma de esforços conjunto de todos os envolvidos no serviço, né? Não envolve só o farmacêutico, tá? Para tanto, os funcionários devem estar conscientes das suas responsabilidades e ser permanentemente treinados para o bom desempenho das suas atividades, certo? Ficha de controle de estoque. Então, hoje, o Ministério disponibiliza o Horus, como eu já falei, que é um sistema gratuito, que faz um controle maravilhoso. Mas antes de existir o Horus, tinham municípios que trabalhavam com ficha de controle de estoque manuais. Lógico que um trabalho bem mais difícil de controlar, né? Nem sempre as quantidades eram fidedignas, né? Então é bem mais complicado. Hoje nós já temos o Horus, tá? Dados que devem constar em uma ficha de controle de estoque. Estou passando isso aqui, mas é porque existem ainda, a gente sabe que existem ainda municípios que ainda têm dificuldade e que mantêm o Horus e mantêm a ficha de controle de estoque, tá? Então, nessa ficha de controle de estoque, que deve constar a identificação do produto, onde tem o nome, a fórmula farmacêutica, concentração e apresentação, dados da movimentação do produto, ou seja, a quantidade que recebeu, a quantidade que foi distribuída, lote, validade, o preço individual do produto e o total, né? Tudo isso tem que ter. Dados do produto, o consumo médio, o estoque máximo, o estoque mínimo e o ponto de reposição. Ou seja, aquela quantidade em que o farmacêutico já fica em alerta para verificar que já está, digamos, realmente acabando o produto, tá? Que é o ponto de reposição. E a organização das fichas de controle, como que acontece? As fichas de controle devem ser organizadas em ordem alfabética. Não é por nome comercial, tá? Pelo nome genérico do produto, numeradas e datadas. Ao término de cada mês, somam-se as entradas e as saídas, confrontando os estoques físicos com as fichas, né? Corrigindo as distorções. E aí a gente para pensar nessas fichas de controle de estoque manuais. Então, nós com certeza tínhamos muitas distorções. E hoje nós temos esse sistema que ele dá todas essas informações e muito mais. Então, existem diversos relatórios. Então, é um sistema realmente muito, se vocês tiverem o prazer de conhecer, eu pelo menos gosto muito desse sistema. Hoje em dia, acho que eu não consigo mais trabalhar sem o Horus, tá? Inventário. O que seria o inventário? É a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos estocados está em conformidade com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no sistema informatizado, tá? Quais os objetivos do inventário? Permitir identificar divergências entre os registros e o estoque físico. Possibilitar avaliar o valor total, né, o valor contábil, né, o valor financeiro dos estoques para efeitos de balanço no encerramento do exercício físico, tá? Então, todo esse trabalho, questão financeira, esses valores, avaliar tudo isso aí. Então, existe no Horus, existem relatórios que te dão isso aí mensalmente, trimestralmente, anualmente. Então, todo esse controle, o Horus
faz para a gente, tá? Então, toda a movimentação, na verdade, que se faz no Horus, você pode puxar um relatório. As práticas e rotinas farmacêuticas na rede pública de saúde. Então, aqui, a gente já entra especificamente o que a gente faz mensalmente, sem poder pestanejar. A prestação de conta dos medicamentos, né, do programa do Ministério da Saúde. Então, mensalmente, tanto o farmacêutico municipal como o farmacêutico estadual, ele presta conta dessas quantidades, do que foi dispensado, do que ele vai precisar, tá? Do que ele recebeu, tudo isso aí ele presta conta. Então, os programas são tuberculose, hanseníase, insulina, imunobiológicos, que são as nossas vacinas, teste rápido, como eu já falei, os HIV, sífilis, hepatites, todos esses são mensais, e o componente especializado, principalmente, tá? Então, todo esse trabalho ele é feito mensal, tá? Existe existe um mapa de controle mensal, onde os farmacêuticos eles vão dizer o que ele tinha no mês anterior, o que ele recebeu, o que ele distribuiu e o que ele hoje tem em estoque atualmente, certo? Para os testes rápidos, existe o Syslog Lab, que é um sistema também específico para os testes rápidos, tá? Imunobiológicos, existe o sistema, o CIES, né, que é o Sistema de Informação dos Especializados, que são as vacinas, tá certo? E o componente especializado, existe o Horus especializado, que também é separado do Horus básico e estratégico, tá bom? Falar só um pouquinho aqui do componente especializado. Não sei como é que está meu tempo aí, do componente especializado. É um acompanhamento quase que diário do profissional farmacêutico junto a esses pacientes, tá? Então, mais conhecido esse componente, ele é mais conhecido como alto custo. É um serviço público de saúde de extrema relevância para a população. Para o fornecimento dos medicamentos nesse serviço, os pacientes eles devem estar enquadrados nos PCDTs, que são os critérios dos protocolos clínicos, tá? Que são protocolos do Ministério da Saúde. As doenças contempladas são aquelas consideradas importantes do ponto de vista clínico e epidemiológico, que envolvem doenças raras, né? Que são a asma grave, a doença de Alzheimer, a esquizofrenia, dislipidemia, transplante de órgãos, o glaucoma, a insuficiência renal. Então, muitos programas, muitas patologias, elas estão sendo atendidas dentro do especializado, tá? Os medicamentos, eles são divididos em grupos financeiros, o componente especializado, tá? Que eu estou frisando aqui o componente especializado. Eles são divididos em grupos financeiros, grupo 1A, grupo 1B e o grupo 2. O grupo 1A são os medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, tá certo? Ele é, na verdade, financiado pelo Ministério da Saúde, tá? Grupo 1B são medicamentos adquiridos pelo Estado com transferência de recurso, né? Recurso financeiro pelo Ministério da Saúde, tá? Então, aqui envolve os dois âmbitos, né? Estadual e o federal, tá? E o grupo 2 é de responsabilidade financeira totalmente do Estado, tá certo? Tá terminando, tá, gente? O componente especializado, para esse trabalho nesse processo existe o cadastro e acolhimento do paciente, onde o paciente ele vai na CAF municipal e o farmacêutico do município atende essa pessoa, tá? Atende esse paciente. Então, lá ele faz o cadastro do paciente e o acolhimento, logicamente. Saindo do município, essa documentação, ela vai para avaliação e, consequentemente, uma autorização. Então, quem faz essa avaliação e essa autorização é o farmacêutico da ADS estadual, é da área descentralizada de saúde estadual, que aí entra o meu trabalho, tá? Então, quem faz a avaliação e a autorização dos processos da 5ª ADS
sou eu. A quinta ADS, ela envolve 6 municípios, tá? Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti. Então, esses 6 municípios, eles são de minha responsabilidade, tá? Avaliar e autorizar. No final de outubro, eu tinha quase 600 pacientes para avaliar e autorizar. Por quê? Por que essa demanda aumentou consideravelmente? Devido à pandemia, tá? Então, o Ministério liberou uma renovação automática para que os pacientes eles não precisassem voltar no médico, né, aguardar, que a gente sabe que está difícil. Então, a quantidade de paciente na região, né, nessa minha região de 6 municípios, aumentou consideravelmente, tá? A distribuição já é de responsabilidade do farmacêutico, também da ADS estadual, que também é minha responsabilidade, a distribuição desse medicamento. Então, mensalmente, eu faço a avaliação, a autorização e a distribuição desses medicamentos para os municípios, tá? E a dispensação para o paciente, quem faz é o farmacêutico do município, tá certo? Todo esse processo é em cima dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tá? Os PCDTs, tá bom? Todos os protocolos são do Ministério da Saúde, então a gente atende conforme o Ministério da Saúde, tá? Então eu vou terminar por aqui, tá certo? Eu espero que tenha sido uma apresentação considerável, que vocês realmente, eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês, com relação a esse trabalho de gestão, né, o farmacêutico na gestão. Lógico que o que eu falei aqui são pinceladas do trabalho do farmacêutico na gestão, tá? Não é tudo que eu falei que não é tudo, todo o trabalho realizado, principalmente agora nessa pandemia, tá? Trabalho, se o farmacêutico já tinha um vasto campo de trabalho, agora foi que aumentou mesmo, né? E a gente tem que agradecer, né? Tem que agradecer porque a gente, querendo ou não, a gente tem experiência, tá certo? Cria uma experiência, tá bom? Com relação a isso aí. E aqui, para finalizar, eu quero deixar só uma mensagem, né? Que está na Bíblia. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe guetos, úteis à saúde, e seu trabalho não terminará. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, espero que tenha sido relevante aí para os alunos, né, os professores, espero que tenham gostado, tá? E muito obrigada pelo convite, tá bom? Pronto, eu queria primeiramente agradecer a senhora por essa palestra maravilhosa, em nome de toda a organização da 15ª Expressão Católica de Farmácia. Foi uma palestra incrível, principalmente para quem pretende trabalhar com essa parte de gestão pública no futuro. E queria agradecer também a todo mundo que estava aqui assistindo. Queria dizer para vocês ficarem ligados que amanhã tem outras palestras, vão ser muito boas também. E é isso. Se quiser dar alguma mensagem final, acredito que a senhora já falou muito bem. Fique à vontade, viu? Não, eu só realmente agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. Sempre fico muito lisonjeada com os convites da Católica, né? A Católica a gente traz realmente no coração, né? Quem já passou pela Católica realmente deixa um gostinho de quero mais, né? Só realmente agradecer a todos, tá bom? Pronto. É isso. Mais uma vez, obrigado. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.